Torne-se um expert em bodybuilding e fitness. Apenas R$ 29,00 por mês. Seja muito bem-vindo ao curso de nutrição e esse é o primeiro módulo, onde a gente vai tratar sobre as bases da nutrição. Esse curso ele é da doutora Alessandra Narchi, mas eu que vou apresentar as aulas. Então vamos começar pelo começo. Como começar? Os nutrientes eles são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são as proteínas, os carboidratos e os lipídios. A função das proteínas é estrutural, então ele faz a construção das células e a manutenção dos tecidos, né? Os tecidos são compostos por células, então as proteínas elas fazem a construção desse tecido e a manutenção dele. Eles também produzem, a proteína também é matéria-prima para a produção de hormônios peptídeos, como a insulina, por exemplo, o GH. Na verdade os aminoácidos, né, que são peptídeos, porque as proteínas elas são compostas por aminoácidos. Então uma cadeia com muitos aminoácidos é considerada uma proteína, e uma cadeia com menos aminoácidos são considerados peptídeos. Mas como a matéria-prima é a mesma, a gente fala que então os hormônios peptídeos são compostos por proteínas, né, são compostos por aminoácidos. Então como os aminoácidos da nossa alimentação vêm das proteínas, então a gente fala que é composto por proteínas. As enzimas também, células de defesa, porque como a gente falou que ela faz a parte estrutural das células, né, e dos tecidos, então ela também faz a parte das células de defesa. Também faz a parte de transporte, né, por exemplo, também a hemoglobina que transporta oxigênio. Ela é feita de proteína e ela também é fonte de energia através da famosa transaminação de aminoácidos. As proteínas elas podem ser de origem animal ou vegetal, sendo que as de origem animal têm um valor biológico maior, ou seja, elas são mais biodisponíveis. Normalmente uma proteína de origem animal ela é 50% a mais, ela tem 50% a mais de absorção do que uma de origem vegetal. A função dos carboidratos ela é basicamente energética, né? A gente consegue energia através dos carboidratos, principalmente para o nosso sistema nervoso, que é só a base de glicose, e reserva energética na forma de glicogênio, tanto muscular quanto hepático. Os carboidratos eles são divididos em simples e complexos, os açúcares e os carboidratos complexos que têm uma molécula mais complexa, que é por isso que é o nome, né? Os carboidratos simples normalmente são açúcares, então eles têm uma ou duas moléculas se ligando, ou tipo uma molécula de glicose, uma molécula de glicose mais frutose ou mais galactose, né? Então se você tem uma molécula de glicose mais galactose, você tem a lactose, que é o açúcar do leite, e os carboidratos complexos que têm estruturas mais complexas. E aí a gente vai para as funções dos lipídios, que ele fornece energia também, é mais difícil, né, para o nosso organismo, é mais custoso para o nosso organismo trabalhar com energia proveniente dos lipídios, mas acontece, óbvio. Ele também funciona como reserva de energia no nosso corpo, né, nosso tecido adiposo. Ela serve também como isolamento térmico. Quando você tem um tecido adiposo maior, você tem um isolamento térmico maior, então você passa menos frio, digamos assim, né? Então um gordinho normalmente ele passa menos frio do que uma pessoa magrinha. Também serve como base de hormônios esteroides. Então, por exemplo, a testosterona, que é um hormônio esteroide, ela é formada por moléculas de colesterol, que é um lipídio. O estrogênio, a mesma coisa. O DHT também, que é uma redução da testosterona, tudo a mesma coisa. Então, digamos assim, todos os hormônios esteroides usam colesterol, que é um lipídio, como matéria-prima. Como proteção, então a gente tem a gordura para amortecer impacto, né? Por exemplo, você pode ver que a sua mão ela tem um pouquinho de gordura aqui na palma da mão para você não machucar, né? As suas articulações e a própria musculatura mesmo também, para você diminuir esse impacto e ter um dano menor, digamos assim. E entre os órgãos também isso acontece. Então os lipídios eles são divididos em poliinsaturados, monoinsaturados, saturados e trans.
né? O poliinsaturado, monoinsaturado e saturado são formas de cadeia que a gente encontra normalmente. E a gordura trans, ela é pouco encontrada na natureza. A maioria das gorduras trans que a gente encontra, ela vem na forma hidrogenada ou parcialmente hidrogenada pela indústria. E aí a gente tem os micronutrientes, que são os sais minerais e as vitaminas. Os micronutrientes eles funcionam como catalisadores de reação. O que é um catalisador de reação? O catalisador de reação ele é uma substância que ele participa da reação química, né? Então os micronutrientes eles participam dos processos bioquímicos, só que eles não são consumidos durante esse processo. Então eles não sofrem transformação. Não sei se bem consumidos é a palavra certa, mas eles não sofrem transformações. Então os micronutrientes eles são catalisadores das reações bioquímicas do nosso corpo, né? Eles participam da reação química, eles aceleram a reação química, na verdade, só que eles não se transformam com essa reação, né? Quando você tem uma reação química, uma coisa reage com a outra e dá um produto, né, dessa reação. Os micronutrientes eles participam, eles aceleram essa reação, mas eles não se alteram ao longo dessa reação. Então eles são desencadeadores das reações, né? Tem, por exemplo, quando você vai contrair a sua musculatura, existem micronutrientes que eles são liberados para você liberar o impulso nervoso e recrutar a sua musculatura. Não vou entrar muito em detalhe agora, mas é assim que funciona. E então eles são desencadeadores de reações, eles estão às vezes guardados e aí alguma coisa, né, algum estímulo libera eles para que eles façam desencadear tipo reações químicas, ou eles realmente estão lá e participam como catalisadores. E os micronutrientes, como eu já disse, eles são divididos em vitaminas e minerais. Nós temos dentro das vitaminas a hidrossolúveis e a lipossolúveis. Então a gente tem as vitaminas que elas são diluídas em água e as vitaminas que são diluídas em óleo ou gorduras de forma geral. Isso tem a ver com a polaridade da molécula, isso é química, mas eu não vou entrar muito no mérito disso. Mas se você quiser saber assim só por cima, as hidrossolúveis são substâncias polares, ela tem polaridade da molécula, e as lipossolúveis são apolares, então elas não têm polaridade na molécula. E é isso, a gente se vê na próxima aula.